Artigo 124. Autoaborto, no Código Penal, ele vem lá como aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Pessoal, observaçãozinha rápida do 124. Veja, nós estamos tratando aqui no 124 da conduta exclusiva da vítima. Aqui, ou a vítima, ou a gestante realiza o aborto nela mesma, então nós estamos tratando de situação exclusiva da gestante, não da vítima, como eu mencionei inicialmente. Ou ela, gestante, realiza os atos abortivos nela mesma, ou um terceiro realiza, mas com autorização dela, com consentimento dela. Então, quando ela autoriza um terceiro a realizar os procedimentos abortivos, ela comete o crime do artigo 124 por consentir. Por isso nós vamos dividir o 124 em duas partes para vocês entenderem. Vocês vão dizer, mas quando está com o consentimento de outrem, não é o outro que responde pelo 124? Não. O outro responde lá pelo artigo 126, ok? Então, no 124, as duas condutas definidas recaem sobre o comportamento da gestante. É ela o sujeito ativo. Então, vamos lá. O legislador diz provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Então, vamos para a primeira parte. E qual é a primeira parte? Quando a gestante provoca o aborto nela mesma. A pena é de detenção de 1 a 3 anos. Então veja, aqui o legislador pune o chamado autoaborto e na segunda parte o aborto consentido pela gestante. A descrição aí mencionada nas duas hipóteses, conforme eu disse, atinge única e exclusivamente a conduta da gestante. Provocar aborto significa a gestante realizar a prática abortiva, as manobras abortivas. Ela mesma pratica essas manobras abortivas, ok? E com isso, intencionalmente, ela interrompe a gravidez com a destruição da vida intrauterina. Essa é a conduta descrita. A própria gestante, querendo praticar o aborto em si mesma, realiza ou pratica manobras abortivas intencionalmente, interrompendo a gravidez a que ela se encontra. De que maneira ela interrompe a gravidez? Destruindo o produto da concepção, destruindo a vida intrauterina. Naquela definição que eu passei para vocês, destruindo a vida fetal, ok? O legislador diz provocar em si mesma. O que significa em si mesma? É a própria gestante realizando as manobras abortivas. É ela, gestante, ingerindo medicamentos abortivos. É ela, gestante, se atirando da escada ou provocando quedas intencionais para buscar o aborto. É ela realizar esforços excessivos intencionalmente para abortar. É ela fazendo uso de equipamentos ou de brinquedos que no período de gravidez não é recomendado pela medicina, como por exemplo a montanha-russa. Todos esses atos são realizados pela gestante intencionalmente para a busca da eliminação da vida intrauterina. Agora, tratando de aborto, nós estamos tratando de vida intrauterina e não mais de vida extrauterina. Portanto, o sujeito ativo, aqui no artigo 124, primeira parte, é só a gestante. Nós estamos diante de um crime classificado como sendo de mão própria. Vimos essa classificação lá na parte geral do Código Penal, só que lá nós mencionamos como exemplo o falso testemunho. Aqui nós estamos diante do autoaborto, que também é classificado como crime de mão própria. Se é crime de mão própria, o que significa? Só aquela pessoa indicada no tipo legal é que pode praticar o crime. Se é desta forma, se ele é classificado como crime de mão própria, é óbvio, ele não admite coautoria. Portanto, só a gestante pode
praticar esse crime, ok? E se um terceiro, concomitantemente com a gestante, realiza os atos de execução? É aí que vem aquilo que eu já comentei com vocês lá atrás. Se um terceiro, concomitante com a gestante, realiza atos de execução, com o consentimento dela, esse terceiro responde lá pelo crime do artigo 126, que nós vamos falar logo em seguida. E ela pelo 124. Então, a conduta da gestante está sempre no artigo 124. Se ela consentiu que um terceiro, concomitantemente com ela, a auxiliasse ou realizasse os atos, as manobras abortivas, o terceiro responde lá pelo 126. Aí, beleza, a pergunta é, não cabe coautoria? Não, não cabe. Por que não cabe? Porque é crime de mão própria. Mas cabe participação? A participação, sim. A participação é cabível, é perfeitamente permitida. E quando se falar de participação, a primeira coisa, no autoaborto, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é, lembre-se daquela situação do namorado que, de alguma maneira, induz, instiga ou auxilia a namorada a praticar o aborto. Então veja, o namorado induz a namorada a praticar o aborto, ou ele lhe auxilia a prática do aborto. Ela precisa comprar o medicamento abortivo, mas ela não tem dinheiro. Ele vai lá e dá o dinheiro para que ela compre o medicamento. Veja que ele, namorado, não realizou atos de execução, portanto ele não é coautor, mas ele de alguma forma acabou participando do crime. Cabe participação no crime de autoaborto, no artigo 124? Perfeitamente possível. Autoria, de forma alguma. E por que não cabe coautoria? Porque nós estamos diante de um crime considerado ou classificado como de mão própria. Tá? E o sujeito passivo aí no caso? O sujeito passivo é o feto, tá? Ou o produto da concepção, como alguns dizem, tá? E aí vem o questionamento. E se houver mais de um feto quando da prática abortiva? O entendimento que predomina aí no caso é que, havendo mais de um feto, aplica-se o concurso formal de crimes. Artigo 70 do Código Penal, aumento de pena de 1/6 à metade. Veja, nessa situação aplica-se o concurso de crimes se a gestante tem pleno conhecimento que ela está grávida de gêmeo ou de trigêmeos e ela realiza as manobras abortivas. Se ela não fez ainda o exame lá de pré-natal e ela não tem conhecimento disso e realiza as manobras pré-abortivas ou abortivas, ela vai responder por crime único, ok? É óbvio que precisa dela conhecer que ela está grávida de gêmeos ou de trigêmeos para que haja o concurso formal de crimes. Caso contrário, não. Essa é a primeira parte do artigo 124. A segunda parte agora não é mais provocar aborto em si mesmo. Agora é quando a gestante autoriza, quando a gestante consente que um terceiro pratique as manobras abortivas nela, gestante. Portanto, agora ela permitiu. Se ela permitiu, ela responde por ter consentido com esta prática. E o terceiro? O terceiro responde lá pelo 126. A conduta do terceiro não incide aqui no artigo 124 do Código Penal. As duas condutas aqui descritas atingem única e exclusivamente a gestante, ok? A não ser que atinja o terceiro como participação, que nós já vimos anteriormente. Agora, aqui nesse caso, a gestante, ela não pratica as manobras abortivas. Na primeira parte é ela mesma que pratica. Agora, na segunda parte, ela não pratica as manobras abortivas. Mas ela permite, ela autoriza, ela consente que uma terceira pessoa pratique essas manobras abortivas em si mesma, tá? E muitas vezes, na maior parte das vezes aí na prática, a gestante, inclusive, paga para que o terceiro realize essas manobras abortivas nela, tá? Pode ser em qualquer pessoa, tá? Mas algumas situações, na prática, você vê muito casos de farmacêuticos ou pessoas que trabalham em farmácias, que têm um conhecimento técnico, ainda que superficial, realizando esses atos e, para tanto, eles cobram para fazer isso, até porque é uma situação ilegal. Nessa situação, o terceiro responde pelo 126, a gestante pelo 124 na sua segunda parte, tá?
Na verdade, nós estamos aqui diante, e essa é uma observaçãozinha que eu fiz há pouco, nós estamos de novo diante daquela teoria, da teoria monista, que aplica-se aqui a exceção à teoria monista. Em quase todos os crimes, utiliza-se a teoria unitária. Todos aqueles que concorrem para o crime respondem por ele. Tá? Nós estamos diante de uma situação de excepcionalidade à teoria monista. Aqui, o terceiro responde pelo artigo 126, enquanto a gestante pelo 124. O sujeito ativo é só a gestante. De novo, na segunda parte, é crime de mão própria. Por que é crime de mão própria? Porque só ela, gestante, é que pode consentir, que pode autorizar um terceiro a realizar a conduta. Da mesma maneira que na parte inicial não é permitido nessa situação a coautoria, mas sim a participação. Algumas questõezinhas a respeito do 124, que ele é bem simples, mas algumas questões que se extraem do 124 e vocês precisam tomar cuidado. Bem rapidinho. Primeira situação, imagine que o pai leve a filha que está grávida do namorado, a filha grávida do namorado, o pai leva a filha até o médico, acreditando a filha que está indo ao médico para uma consulta de rotina, quando na verdade o pai previamente já combinou lá com o médico que o médico iria realizar o aborto. Então veja, a gestante agora não realiza as manobras abortivas nela e ela não autoriza que o terceiro realiza. É o pai dela que convence o médico de forma a que o médico realize as manobras abortivas, enquanto a gestante acredita que está indo no médico, acompanhada pelo pai, para uma consulta de rotina, uma consulta do pré-natal dela de rotina, quando na verdade o pai e o médico já combinaram de o médico realizar os procedimentos abortivos. Como fica nesta situação aí? Veja, nessa hipótese aqui nós temos o quê? Nós temos o crime do artigo 125 do Código Penal. Ela não consentiu, portanto nós estamos diante do aborto não consentido. E onde está definido o aborto não consentido? No artigo 125. Mas como fica o pai e o médico? Os dois respondem coautoria? Não. Quem realizou as manobras abortivas? Só o médico. O pai levou a filha enganada para que o médico realizasse as manobras abortivas. Logo, o médico é o autor do crime do artigo 125, enquanto o pai é o partícipe do crime do artigo 125. Ambos, em concurso de pessoas, realizaram um aborto não consentido. Essa é a primeira situação. Segunda, o pai, querendo o aborto sem o consentimento da filha, que nada sabe. Então veja, mesma situação anterior. A filha está grávida, o pai não quer que a filha continue grávida e o pai quer abortar. Sem o consentimento da filha, o pai vai lá e falsifica um exame médico, tá, onde consta que a filha encontra-se numa situação de risco de vida para a filha. Tá? A filha, se continuar grávida, pode vir a óbito. O pai leva esse exame médico falsificado para um outro médico, portanto ele engana o médico e engana a filha, e o médico agora então com esse exame realiza o aborto. Nesse caso, pessoal, é óbvio, só o pai vai responder pelo aborto não consentido, o artigo 125. O médico não comete o crime nem em concurso de agentes, porque o médico, ao realizar a conduta com base naquele laudo falso, e o médico não é perito para saber se o exame é verdadeiro ou falso, o médico tem a seu favor o artigo 128, inciso 1, que é o aborto legal, que nós vamos ver lá no finalzinho. Terceira situação, terceira hipótese. O consentimento da gestante com idade entre 14 e 18 anos de idade, tá? Nós já vimos lá anteriormente, ele é válido, ok? 14 e 18 anos é válido. Artigo 126, parágrafo único, nós vamos chegar nele daqui a pouquinho. Assim, se o namorado levar a menor, dentro dessa faixa etária, para o aborto consentido em clínica médica, como que vai ficar a situação? Ela
é óbvio, vai responder pelo artigo 124, mas não como crime, e sim como ato infracional, porque ela é menor de 18 anos. Portanto, ela é considerada lá pela parte geral do Código Penal como uma pessoa inimputável. Ela consentiu, ela comete ato infracional. Ato infracional análogo ao artigo 124 do Código Penal. E o namorado? O namorado é partícipe do artigo 124, que nós acabamos de ver que é perfeitamente possível, admitido. Mas o namorado responde também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o namorado for maior de idade, não. Ele vai responder pela justiça comum. Então ele vai responder como crime do 124, ela vai responder como ato infracional. Tá? E o médico nessa situação? O médico responde pelo artigo 126, aborto com o consentimento da gestante, ok? Porque a gestante autorizou. O médico, então, responde pelo 126, o namorado pelo 124 como participação e a menor de 18 anos, porém com 14 ou mais, que tem capacidade para consentir, tá? Nessa situação, ela comete o ato infracional análogo ao crime também do artigo 124. E a quarta e última situação é, sendo a gestante menor de 14 anos, agora o seu consentimento não tem valor legal nenhum. Tá? Portanto, ela consentindo ou não consentindo, não importa. Menor de 14 anos não tem capacidade de consentimento, é considerada vulnerável pela idade. Assim, se ela vai sozinha ao médico e o médico realiza o aborto, ele, médico, responde pelo artigo 125. Olha que interessante. Você vai falar, mas ela consentiu. O consentimento dela não tem valor legal.